Então vamos lá, David. Eu preciso ter dinheiro para poder solicitar o visto americano? Fala para a gente um pouquinho. Então, não exatamente você precisa ter um dinheiro em conta, né? Só responder a Sônia, que ela perguntou, ela é aposentada e falou que trabalha com, ela é esteticista, autônoma esteticista, não é isso? Aí, ó. Isso. Isso. Então, como autônoma, se ela não tem registro da empresa, é interessante você ver só nas redes sociais, tá? Se você tem Instagram, se você tem página de Facebook, se você tem algum site, algum blog, isso serve como comprovante também do seu trabalho, tá? Que você exerce. Então, se tiver a mídia, você consegue vincular isso na sua DS 160, até mais de uma mídia. Você pode ter duas, três, quatro, cinco mídias, você pode colocar todas no DS 160. Se tiver, se você vender, né? Se você tiver, por exemplo, Uhum. tiver fotos dos seus clientes, você pode tirar foto, pode imprimir as fotos, colocar na sua pasta para você levar no consulado também. E se você for autônomo, mas se tiver registrado no MEI, por exemplo, você pode contratar uma contabilidade, fazer a parte fiscal, emitir nota fiscal, né? Declarar o imposto de pessoa física, parte da empresa também levar para você comprovar. Tá? Não necessariamente você precisa de ter uma empresa limitada. Tá? Basta um MEI, você abre também, você consegue comprovar com documentação. Se for só autônomo, sem registro nenhum, a rede social já ajuda muito. Tá? Como posso comprovar? Da forma que eu falei. Ficou claro, Sônia? Então, Aline, você perguntou se precisa de dinheiro no banco para solicitar visto, né? Não Uhum. necessariamente, você não tem um valor exato, né? Assim, já pegamos vários casos de pessoas que fizeram depósito próximo da entrevista, na semana que antecede a entrevista. Tive cliente que depositou aí 2 dias antes da entrevista. E aí é quase que inevitável você ter uma pergunta que, se você não tiver um argumento muito forte, ela pode complicar a sua entrevista, tá? Atendi uma cliente uma vez que ela tinha um perfil excelente e patrimônio muito grande, enfim, tinha uma condição financeira muito boa mesmo, e uma empresa que eles contrataram na época orientaram que fizesse um depósito alto na conta, e se eu não me falha de memória, R$ 50.000 foi o depósito, e o cônsul, a entrevista inteira, ele foi em volta desse depósito, né, o motivo de ter feito um valor desse tão alto, porque quando ele te pede ali os 3 últimos extratos bancários, é para ver se tem coerência, a sua movimentação, se ela é compatível todos os meses, se você não aumentou de propósito ali os seus depósitos, suas transações próximas da entrevista. Então, por isso que geralmente pede 3 meses. Quando a pessoa realmente tem uma conta até com mais tempo, no caso da Sônia, por exemplo, se ela tiver tendo uma conta da pessoa física dela, ela movimentar tudo ali, ela pode tirar um extrato ali, o exemplo, do ano todo, os últimos 6 meses, e levar para mostrar que é compatível aquela movimentação o ano todo. Ele vai ver que é coerente os movimentos. Se eu tenho uma movimentação de 10, 12, 15 mil, ela vai oscilar muito pouco de um mês para o outro. E quando você pega uma pessoa que fez um depósito de 50 mil, mas os outros meses não tem, você tem que explicar. Ou você vendeu algo, o que aconteceu para você ter um valor tão alto próximo da entrevista. E essa pessoa perdeu o visto e tinha um perfil excepcional. Dificilmente ela perderia o visto se não tivesse feito esse depósito próximo da entrevista, né? Mas ela foi orientada a fazer o depósito e isso ia ajudar ela na entrevista. Na verdade, foi o fator principal dela ter perdido o visto, foi esse depósito, e ela não conseguiu explicar, né? E olha que ela teve tempo de se preparar, é, e não teve um argumento que convenceu o cônsul naquela entrevista e perdeu o visto. Essa crença, ela é geral, né, David? Eu acho que eu desconheço uma pessoa que não teve essa preocupação. Acho que todo solicitante de visto tem essa preocupação com o dinheiro em conta. As pessoas ficam preocupadas em mostrar em ter valor em conta, Aline. Você vai entender. É claro, se você tiver um valor em conta, ele vai te ajudar? Sim. Mas não é só o dinheiro em conta, você vai entender. Se você pesquisar artista, cantor, celebridade, tem visto negado. Então, assim, a gente não vai falar não, mas se você pesquisar aí no Google muito rápido, assim, cantora perdeu o visto, tá? O ator perdeu o visto. Você vai ver que são pessoas que têm o perfil dificilmente com anotação, que perderia o visto e que perdeu talvez por não ter se preocupado com os fatores, se o visto estava certo,
se o motivo da viagem era adequado para aquele visto, né? Se faltou comprovar algum tipo de documento, se tinha algum erro na DS-160, entendeu? Então, são pessoas que talvez tenham na conta aí milhões e perdeu o visto. Então, não é um valor na conta que vai aprovar o seu visto. Entre você ter ali um valor, sei lá, 50 mil, 100 mil, que seria um valor bacana para fazer uma viagem, eu me preocuparia em fazer uma análise de perfil e criar o máximo de vínculos possível, reforçar esses vínculos e demonstrar que a minha intenção realmente é de passeio, que eu tenho intenção de voltar, que eu preciso de voltar para o meu país, eu tenho muito mais a perder em não voltar, né, do que ficar nos Estados Unidos. Então, comprovar os demais vínculos, né? Eu sempre falo, você tem sempre uma carta na mão. Quanto mais vínculos você demonstrar, seja família, trabalho, estudo, não interessa qual o vínculo que você vai ter mais facilidade, mas tente demonstrar pelo menos um pouquinho de cada coisa. Quanto mais vínculos você mostrar, maior a sua chance, maior a chance daquele cônsul entender que você realmente tem a intenção de estar passeando. Verdade. Eu penso que a maioria das pessoas, na verdade, entendem que é mesmo um requisito, um critério do consulado essa questão do dinheiro, não é verdade?